retomamos a resenha semanal. Professor António Francisco, há ou não contrassenso a ação, portanto, das instituições que, no mínimo, deviam, portanto, ter dado uma resposta um pouco mais satisfatória à população moçambicana em relação a este caso de ou melhor, dívida ilegal? Ilegal. Eu acho que não é isso. E para isso é preciso tomar em consideração o seguinte. Nós assumimos que a Procuradoria ia proteger o Estado. O Estado no sentido de bem público. O que nós estamos a perceber é que a Procuradoria protege alguns contra esse Estado e contra a população em geral. Então, quando nós falamos que há instituições fracas, eu não concordo. Elas só são fracas para fazer bem, porque para fazer mal, elas são bem fortes. Elas impõem-se, elas fazem tudo. E nós, neste caso, tivemos uma atitude persistente de recusa, de tentativa de manobra. Foi-lhes pago o relatório da Kroll. O relatório da Kroll foi encomendado, não custou a nós, custou à Suécia. Até hoje, se não me engano, fazia parte dos termos de referência que traduzissem para português. Nós não temos uma informação pública. Portanto, a possibilidade, mesmo que dilatassem, podiam fazê-lo de uma forma mais elegante e mais dissimulada. Portanto, não houve, de facto, nós conhecemos o relatório por fora, nós não conhecemos pela Procuradoria, ele não está disponível. Então, o surgimento desta acusação, que é uma acusação, antes de ler esta acusação, eu conhecia o que dizia o relatório. Agora, o que eu acho de interessante é que a acusação da justiça americana vem materializar a substância de uma forma muito direta, se bem que alguns nomes ainda sejam ocultados por razões táticas. Mas eu penso que aqui houve uma evolução importante, que vem confirmar que, por um lado, da parte das instituições internas, houve uma intenção de as legalizar, de as orçamentar, elas foram consumadas. Portanto, o que eu acho é que, se de facto há um grupo que pode neste momento emergir com alguma confiança de se redimir deste processo, eu penso que, por exemplo, primeiro, a Frelimo tem um dever de pedir desculpa à opinião pública, de pedir desculpa aos cidadãos, pela forma como geriu este processo, e a própria Procuradoria devia o ter feito. Quando eu vejo o comunicado da Procuradoria da República, eu só lamento uma coisa, é que se houvesse da parte da Procuradoria da República intenção de, ao menos, se redimir do atraso que fez, se calhar a melhor coisa que poderia ter feito era agradecer à Justiça americana os passos que deu, até no espírito de que, bem, eles têm posses, eles têm meios, eles conheciam o sistema era deles. Então, é compreensível que a justiça americana estivesse em melhor posição para julgar. Agora, em vez de agradecer o trabalho que eles fizeram, não vem dizer eles não colaboraram connosco e não nos prestaram informação. Então, não vimos aqui um gesto de minimamente respeito, ou menos cinismo, no sentido de fingir que estão a fazer. Portanto, há aqui uma situação, eu não vejo contradição. A legalização, a orçamentação foi um ato propositado. Mais do que isso, nós, se formos vermos a acusação, nós vimos que este não é um processo da governação do Presidente Gabusa. Ele tem continuidade e ele transporta para esta governação quando depois vem aquele processo de transformar as notas de endividamento em bondes. E os bondes são negociados já com o ministro atual das Finanças. E aí levanta-se um outro problema, que nós temos que nos colocar. Até que ponto é que estes membros do governo estão envolvidos? Aliás, nós temos a vice-ministra das Finanças, que faz parte diretamente do processo. Então, o governo atual está diretamente envolvido na continuidade, e inclusivamente na sobrevivência desse processo. Então, eu não vejo nenhuma contradição. Só há contradição se nós assumirmos que a Procuradoria estava a querer defender o bem público. E até aqui não mostrou isso.
Pode ser que o venha a fazer a seguir, mas neste momento eu sinto que, primeiro, nós temos de facto, como opinião pública, que temos a informação vinda ou por fora ou por forma indireta, temos de facto um relatório que eu acho que é um relatório da CROL, que é um instrumento fundamental para a nossa história do sistema financeiro e tudo isso. Temos uma acusação neste momento de um país que foi prejudicado também neste processo e agora, pronto, vamos ver se de facto a Procuradoria vem atrás do prejuízo, mas claramente não há sinais muito positivos de contradição nesse sentido. As dívidas foram legalizadas, as dívidas ilegais hoje são legais, as dívidas estão orçamentadas e o processo, inclusivamente financeiro, está em curso para entrar no processo de pagamento. Portanto, para que cheguemos a uma situação em que haja uma reversão, ainda nos falta saber, por um lado, era muito importante, já que a justiça americana avançou e tem posição para poder produzir a acusação, se de facto a bancada da Frelimo, a governação, vá lá, honesta e defensora do bem público, está interessada em que isso avance para a tal recuperação ou não dos recursos, então era bom que o processo avançasse com a celeridade e com o profissionalismo e com a possibilidade de a acusação ser consumada, porque por enquanto há simplesmente uma acusação, mas não há uma verificação. Na acusação está claramente indicado já a possibilidade de retenção dos bens, etc, etc. Então, era importante que não fosse prejudicado, não fosse dificultado esse processo, de maneira a que aquilo que neste momento foi todo um atraso, foi toda uma atrapalhação do processo, não venha a prejudicar ainda a produção de uma clareza do assunto. Quanto ao resto, nós ainda temos que depois discutir, porque as implicações são, sim senhor, os 2 mil milhões, mas o ónus das implicações disso está neste momento no orçamento atual. Há ou não violação da lei orçamental ao inscrever, portanto, no orçamento, uma dívida que é legal, já é legal? Não, foi pior do que quer dizer, foi violada, mas depois foi em retroativo, a posterior, foi incorporada. Portanto, isto é inédito numa situação. Quer dizer, você vai pôr em 2014, em 2016, uma dívida legal, fez isto. Portanto, tudo isto foi feito. Agora, quando uma Assembleia assume essa responsabilidade e vai diretamente para lá e decide e vota, nós temos que ser justos, tivemos o Venâncio Mondlane, tivemos alguns que aguerridamente lutaram lá dentro, mas perderam. Então, a ilegalidade foi até o momento. Então, temos um paradoxo. São paradoxos que existem vários na nossa situação, mas que é uma legalidade ilegítima. Uma legitimidade que não é legal. Então, nós temos que acertar este processo, porque a ilegalidade foi sanada neste processo. E não só, como eu digo, foi orçamentado e o Ministro das Finanças, o Banco de Moçambique, neste momento, organizaram, inclusivamente, medidas de absorção de recursos financeiros da sociedade, desidrataram a própria recurso para poder fazer face a isso. E negociaram todo este processo. Portanto, mesmo a proposta que no ano passado foi feita e que foi vista como uma esperança para chegar a um entendimento, neste momento temos que ver qual vai ser a reação dos credores. Porque os credores agora também têm outra situação. Os credores foram obrigados a negociar com base no gás. Exato. Pronto, porque o processo parecia que não tinha solução. Agora, quando aparece a justiça americana a dizer, não senhor, isto foi roubo, isto foi fraude, isto foi para este e para este objetivo, os credores vão ter que também tomar uma opção. E nós ainda vimos, porque isto está no princípio. Então todo este processo, praticamente, da negociação, poderá, hipoteticamente, ser multiplicado por zero. Não, terá que ter outros contornos, na medida em que os dados, quer dizer, uma coisa foi um relatório de uma auditoria, mas não tínhamos uma instituição judicial que acusasse e que criasse uma possibilidade de uma acusação consumada. Então, eu penso que se a Procuradoria quer mostrar boa vontade, então não atrapalhe, deixe que o processo corra. Eu acho que, inclusivamente, isto deveria, se calhar,
resultar num acordo de extradição entre Moçambique e os Estados Unidos, porque este devia ser um entendimento. Os Estados Unidos não estão aqui a lutar contra Moçambique, estão a defender o seu interesse. E isto, claramente, inclusivamente ao ler a acusação, nós vemos referências em que, inclusivamente, eles dizem que estas ações prejudicaram a economia moçambicana. Portanto, há aqui a possibilidade de todos aqueles arranjos que foram feitos ser alterados. Mas é preciso que, primeiro, a acusação se concretize, a Justiça, o Tribunal julgue, as pessoas que são diretamente, porque claramente nós olhamos para a acusação, acho muito interessante, eu não sou jurista, mas há ali um cuidado de não especular, são com base nas provas de e-mails, de transações, de contas, tudo isso, e perante isso, eu acho que uma vez o julgamento ser feito e serem condenados, a possibilidade dos credores, a possibilidade, inclusivamente, da própria Assembleia da República rever a sua posição, do Partido Frelimo, porque a Assembleia da República não altera o seu Partido Frelimo, mas nós estamos a ver já mudanças em algumas pessoas que foram tão negativos, acusaram a nós em situações patéticas. Neste momento estão a mudar. Portanto, a própria Frelimo provavelmente assume uma atitude para evitar prejuízos políticos, uma atitude diferente, mas é preciso que alguém que a condenação seja feita. E neste momento querer dizer, não, vamos julgar aqui, temos os outros para ser julgados, podem ser julgados. E então, eu acho que neste sentido, a possibilidade de que esta concretização do processo dá para se poder rever, por um lado, os acordos dos credores. Por outro lado, as opções que foram tomadas de legalização, eu acho que neste caso, era nesse sentido que as esperanças são grandes neste momento. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo. Estaremos no próximo bloco para continuarmos a analisar este caso da detenção de Manuel Chang e também das dívidas ilegais contratadas, portanto, pelo Estado moçambicano, sem autorização, neste caso concreto, legislativa da Assembleia da República. Até já. Muito bem, retomamos já o nosso resenha. Agora também temos a nossa linha 84 30 13 519 à disposição do telespectador para poder interagir conosco a qualquer instante. Bom, vimos, após a detenção de Manuel Chang, uma defesa que tentou lutar primeiro contra a legalidade, portanto, da sua detenção. As autoridades sul-africanas conseguiram provar que, de facto, a detenção era legal, ou é legal neste caso concreto. Agora, portanto, a defesa continua a cavalgar no sentido de evitar que Manuel Chang possa responder pelos crimes de que é acusado, portanto, junto das autoridades da justiça norte-americana. O que se pode esperar, portanto, do futuro de Manuel Chang neste caso concreto em relação, portanto, ao que a Procuradoria-Geral da República já também se pronunciou sobre a existência ou a constituição de mais arguidos, portanto, implicados neste processo da contratação da dívida ilegal? Matinho. Sim, para mim, eu penso que o ex-ministro está numa situação difícil porque está a perder o recurso mais importante que ele tem, que é tempo. Não é? O tempo é um recurso muito generoso neste momento e ele está a perder porque, como pode ver, aqui em Moçambique os processos estão a avançar. Nos Estados Unidos, os co-acusados com ele estão já a negociar, não é? a sua extradição e caução e também já a colaborar com as autoridades americanas. E o nosso ex-ministro não. Está ainda a entreter-se com a justiça sul-africana e está a perder tempo. Perde tempo porque em Moçambique, cada dia a gente vê os meandros deste negócio ilegal. Então, toda a entourage que esteve, ou que apoiou, por exemplo, se formos a ver as pessoas que estiveram do lado dele de forma pública e a reação que aconteceu nos primeiros dias de detenção dele, hoje em dia já tem uma posição muito mais diferente, devido aos avanços no próprio processo, quer aqui no país, quer também nos Estados Unidos. Então,
penso que a ideia que sempre, para mim, sempre, de forma pessoal, ficou ainda por esclarecer é o que é que leva-o a pensar que precisa de tempo, que ele está em vantagem comparando com os outros que foram também extraditados, o neozelandês, a búlgara, a cidadã búlgara e o cidadão do como se chama? Emirados Árabes Libaneses. Então, esses 3, 4 cidadãos já estão a colaborar, já estão com as autoridades, já estão a avançar. Então, em Moçambique, também outros processos também estão a avançar. Não é? Então, no fim, ele é que ainda fica a discutir ainda com a autoridade sul-africana, ainda no caso da extradição, se é legal ou não, porque é que deve estar preso ou não, mas os outros processos que são relevantes para a posição dele, por exemplo, no tribunal americano ou no contexto internacional de esclarecimento das dívidas, é uma posição de bastante fraqueza. Então, para mim, não estou muito claro de qual é a estratégia que ele está a usar para ter uma posição de privilégio quando realmente ele ter que colaborar com as autoridades em relação, porque os outros já estão a entregar tudo o que sabem para reduzir penas, para ter uma delação, para ter mais condições de negociação, e ele ainda está entretido com a justiça sul-africana. Exato. Fael, concordo com esta posição debatida, que provavelmente Chang esteja ainda a fazer um teatro que provavelmente pode não ser muito abonatório, do ponto de vista do futuro ou do desfecho deste processo. Eu só queria primeiro dizer uma coisa. Eu, quando me refiro que instituições fracas em relação à Procuradoria, o que eu estou a dizer é uma Procuradoria que acusa com muita facilidade os fracos e quando está perante pessoas com um certo estatuto político, econômico, etc., não consegue fazer isso, é fraca. Porque ela tem que agir de igual modo perante todos os cidadãos que aparecem à sua frente, sem olhar, portanto, para quem está à sua frente. Portanto, neste sentido, na minha ótica, eu considero que a Procuradoria é mesmo fraca, porque não consegue atacar aquele que é o peixe graúdo, mas só vai atrás daquela raia miúda. Só fazendo uma analogia, o Jeremias Langer produziu um artigo ainda esta semana a comparar este caso da dívida oculta com o caso da Embraer, onde a Procuradoria-Geral da República, pronto, depois de ter sido despolitado o assunto no Brasil, teve esta flexibilidade de, inclusive, até tornar públicos os indivíduos envolvidos e isto não aconteceu da mesma forma em relação a este caso. Exatamente. Pergunta-se, por que esta dualidade de critérios? Será que é porque estes indivíduos, e eu sempre faço esse tipo de análise, será que é porque estes indivíduos, o Kula e o outro, já não estão tanto dentro da esfera do poder diretamente, então é mais fácil aparecerem os nomes na imprensa, enquanto os outros, pelas posições mais altas que ocuparam ao nível do Estado e pela influência que ainda têm dentro daquilo que é o partido Estado em Moçambique, que é a Frelimo, de alguma forma conseguem manietar estas instituições. Eu penso que esta questão, para este caso especificamente, portanto, deve ser levantada sempre. O que é que faz com que a Procuradoria corra para dizer os nomes, produzir comunicados e falar do nome do Zukula, do Viegas e do outro e do Zimba, e neste caso aparece só com um discurso de 18, alegadamente 18 arguidos. Quem são? Por que não diz? Por que num caso age num sentido e no outro caso age no outro sentido? Eu penso que é preciso que a Procuradoria seja mais consistente com aquilo que são as suas intervenções públicas, como é que ela, portanto, apresenta as comunicações ao público, porque não é só este caso de Zukula e outro. Houve outros casos também que a Procuradoria falou dos nomes dos arguidos, em casos de branqueamento de capitais em Nampula, apareceram em conferências de imprensa a dizer quais são os cidadãos que estavam envolvidos em questões de branqueamento de capitais, e neste caso em concreto já não dizem. Por quê? Por que esta dualidade de critérios? Por isso que eu digo, a Procuradoria o que devia ter feito era manter-se calada, como sempre fez, do que por ela mesma dar-se um certificado de incompetência e de inaptidão. Em relação ao Manuel Chang, será que
o fato de estar a tentar ensaiar, ou, portanto, de certa forma evitar a sua extradição, poderá resultar em alguma coisa? Mas ou não há à dúvida. semelhança do que Bustanda e companhia o fizeram, de colaborar diretamente com as autoridades de justiça norte-americanas, era o caminho mais viável? Não há dúvidas absolutamente nenhumas que, como disse aqui o Martini, ele está por aí simplesmente a perder tempo e dinheiro com aqueles senhores advogados sul-africanos que cobram e cobram bem, pelo que eu sei, cobram por hora. Por hora. E este tempo todo eles vão dizer que estão a preparar a defesa de Chang para a audiência do dia 18. Estão a cobrar Chang. Mas mais grave do que o dinheiro que eles vão cobrar é o tempo. Se nós formos a ver, eu tenho acompanhado os casos, por exemplo, da Lava Jato no Brasil. Os delatores, eles colaboram com a justiça. E para tu seres delator, tu tens que trazer matéria que os outros ainda não se pronunciaram sobre ela acerca do caso. Que é para essa matéria ser analisada, verificar-se a sua veracidade e ser-lhe reduzida a pena. Neste caso, os outros fora, os advogados que são mais astutos e que não são comerciantes, como me parecem estes sul-africanos, pelo seu próprio histórico, já estão claramente... É Bustani, se a memória não me falha, já pediu para pagar uma calção de 20 milhões de dólares com pulseira eletrônica em casa para não fugir, colaborar com isto mais aquilo para ver aquilo que é a sua pena reduzida. E Manuel Chang provavelmente vai chegar aos Estados Unidos sem mais nada de novo para dizer. E não tendo nada de novo para dizer, para colaborar com a justiça americana, é claramente que ele vai apanhar os 40 e tal anos de prisão de que se fala. E Manuel Chang tem 63 anos, se nós não nos enganemos. Era a altura dele estar em casa a cuidar dos netos, ao invés de estar nestas correrias de um lado para o outro da justiça e perda de tempo. Então eu penso que, se por um lado os advogados querem ganhar o máximo de dinheiro com Manuel Chang tem que ser aconselhado exatamente ao que deve fazer desde já para lá. Porque, por exemplo, a questão da liberdade provisória, eu não concordo que ele seja... Não acredito muito que lhe seja concedida esta liberdade provisória. Estive a falar com um reputado juiz venerando que já está jubilado neste momento. Ele diz que não faz sentido, numa análise fria, que se concede a liberdade a um indivíduo que já tem uma audiência marcada para o dia 22 nos Estados Unidos. Então, isto não joga muito bem, dizerem o senhor sai em liberdade, mas o senhor no dia 22 tem mais uma audiência nos Estados Unidos. Quer dizer, não faz sentido. Mas há outros elementos aqui também que a Procuradoria nos entretém. O dinheiro que foi roubado, ou que foi desviado, alguma vez entrou aqui em Moçambique. É dos moçambicanos, de fato. Chegou nas nossas mãos. Por que hoje estão-nos a vir dizer que eles querem recuperar ativos? A terem que recuperar ativos é para devolver aos donos. Aquele dinheiro não fica aqui, não é nosso aquele dinheiro. E nunca foi nosso. Nunca chegou às nossas mãos, para além de todas estas ilegalidades que o processo traz. Estão a correr para onde? Segundo aspecto, as provas que a Procuradoria está a pedir aos americanos foram obtidas por meios eletrônicos nos Estados Unidos. Em Moçambique não se permite que se usem provas obtidas em meios eletrônicos como matéria de prova. Não se permite. Está neste momento à espera da aprovação do Código de Processo Penal para que escutas telefônicas, para que provas obtidas através desses meios sejam admitidas. Então a Procuradoria não pode vir aqui querer nos enganar. Pelo menos a mim não me engana. Conheço muito bem como funciona a justiça. Muito bem. Eu penso que é importante, se calhar, admitir uma outra possibilidade sobre este prolongamento da extradição. Nós não sabemos se é Manuel Chang realmente que está mais interessado em não ir, se é o lado de cá. E ele, neste momento, está refém. Ele não tem muito para onde escolher. Ele tem que fazer parte dele. Porque eu penso, por aquilo que nos é dado a conhecer, os mais interessados em que ele volte para casa não é ele. Ele lá, por mais atraso que ele tenha, há que reconhecer que ele era o Ministro das Finanças e há sempre detalhes que pode fornecer. Portanto, é verdade, eu concordo que ele esteja a perder tempo, mas pelo menos há essa possibilidade, porque ele era a pessoa que realmente pode explicar ou confirmar ou não a intenção
e alguns detalhes que ali surgiram. Inclusivamente nós vemos pela acusação que ele entra depois no processo, ele não foi o orquestrador, ele entra no processo e há ali detalhes entre um dos comunicadores que já avançou com a informação, portanto nós sentimos que há ali alguns já delatores, até que já avançaram, portanto, que são de cá, e portanto alguns já se anteciparam. O que eu acho é que este atraso provavelmente mete muitas outras influências e realmente quem poderá ter interesse em que ele não vá e em ele não abra o jogo e confirme certas coisas é quem está deste lado. E deixa só acrescentar uma coisa, professor Antônio Francisco. Esses que que têm interesse que ele volte para cá, se calhar são eles que vão pagar a fatura com os advogados. Tem um dinheiro roubado. Então, esses vão pagar a fatura de Manuel Chang com os advogados porque têm um dinheiro roubado e não querem ser descobertos. Há um aspecto que já agora eu gostaria, e não é para desvalorizar a importância da responsabilidade dele, mas devíamos recordar uma coisa em relação ao Manuel Chang. Ele foi o único ministro que no início do mandato se chegou à frente e disse: eu vou declarar os meus bens. Ele apareceu no primeiro mandato, se não me engano, e disse: eu quero declarar os bens. E gozaram com ele. Depois perguntaram aos outros, perguntaram ao Presidente da República, disse: eu não tenho que declarar. E ele fez figura de parvo. Não sei se ele depois disse: bem, se isto é assim, vamos a isto. E então ele disse, porque o sistema está montado. Entrou lá dentro. Este processo, as artimanhas, a imaginação que ali há dos frangos, das taxas de sucesso, a linguagem, tudo aquilo é cultura que está a ser... Foi na Embraer, a Embraer inventou aquela interessante empresa, não é? De não sei quantos, Xirvev. Portanto, há aqui um processo de imaginativo muito grande. Então, esta cultura não é um caso isolado. E eu acho que é importante nós depois relacionarmos isso, porque o caso das dívidas ocultas deu o que deu, porque, por um lado, primeiro foi denunciado na imprensa económica internacional, o processo envolveu, agrediu, violou a cooperação com o Fundo Monetário, a cooperação com os doadores, portanto, teve uns meandros que realmente escapou ao controle das autoridades. É um caso, na verdade, conforme diz o professor António Francisco, é um caso mais internacional do que o moçambicano. Foi despoletado, portanto, pela imprensa internacional, portanto, foi financiado por estrangeiros, a sua investigação, e também a primeira detenção que estamos a acompanhar é feita também no estrangeiro. Portanto, parece que há aqui uma... Sim, mas há um fator importante que é preciso, que faz, que é a cereja no bolo deste negócio todo, que é o facto de as empresas que estão envolvidas, nacionais, são empresas, é um enredo que envolve empresas, ou indivíduos, ou instituições nacionais que, por natureza, elas próprias dão esse sentido de um autossecretismo, de uma certa idoneidade. Tudo isto, estamos a falar das empresas que estão ligadas também aos serviços secretos moçambicanos. Penso que é aí onde o enredo moçambicano fecha, onde protege-se esta coisa toda. É o facto de existirem empresas nacionais, instituições moçambicanas de segurança que deram a cara para proteger isso. E eu penso que para mim, este é o ponto mais grave do país como tal. Este é o ponto mais grave. Muito bem. Porque é aí onde o país... Não são empresas quaisquer. Isto é o Serviço de Segurança que montou 3 empresas, provavelmente a operação financeira maior que houve para supostamente criar empresas privadas que diziam que iam produzir. Portanto, o dano que isto cria, inclusivamente no que nós entendemos por economia de mercado, é muito grande. Aqui temos uma situação que se chegou ao extremo de uma manipulação que nos, inclusivamente, que ameaçou a vida de pessoas. Não sabemos ainda as consequências, mas esse aspecto é muito importante. Não são empresas. As empresas são um instrumento. Aqui é o Serviço de Segurança que montou esta artimanha. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. Voltaremos a comentar sobre este assunto, só para não perdermos de vista tanto a possibilidade de alguns telespectadores, hipoteticamente, quererem também interagir no programa. Não se percam. Próximo bloco voltaremos então com a nossa linha 84 30 13 519. Pode ligar se quiser comentar sobre este assunto. Não sai daí, até já.
Muito bem, retomamos o nosso resenha semanal. Olhando para a dívida pública e o seu impacto, diz-se que, de facto, este dinheiro foi emprestado para construir, portanto, 3 empresas, nomeadamente a Ematum, a Proíndicos e a Mozambique Asset Management. Cada uma delas tinha, tanto a sua missão. A Ematum, como o próprio nome diz, tinha, tanto como vocação, a pesca ou captura do atum. A Proíndicos, a MAM, são empresas praticamente afins, tem que ver mais ou menos, tem que ver com a questão da proteção costeira do nosso país. Olhando para aquilo que está a acontecer no nosso país, temos de facto o atum na mesa do moçambicano, temos a nossa costa protegida como se pretendia que ela estivesse protegida. A minha opinião, como eu disse, como comentei anterior ao intervalo sobre essa questão do facto das empresas estarem lá, eu gostaria de chamar a atenção porque da maneira como este negócio foi criado, ele deixou uma fragilidade muito grande na credibilidade das instituições moçambicanas. Falamos de instituições das finanças, instituições da justiça, procuradoria, falamos da Assembleia da República, mas mais do que isso, deixou com uma noda muito grande, desestabilizou, podemos assim dizer, o nosso sistema de segurança do país, a sua credibilidade, a forma como ela lida com processos de dossiês do Estado. Neste caso, por exemplo, nós sabemos o serviço de segurança não lidam só com que eu não sei, este negócio de peixe, não sei, é a primeira vez que a gente ouve muito em Moçambique que os serviços de segurança lidam com negócios de peixe e negócios de criação de uma base logística. Peço para que mantenha o seu fim de pensamento, Martim, para se termos o Sr. Mohamed, que nos liga a partir da cidade de Matola. Boa noite. Boa noite, Sr. Mohamed. Sim. Sim, qual é a sua opinião? Sim. Queria falar sobre esse Manuel Chang. Sim? Sim, quer dizer que ele tem que ir para a cadeia mesmo, não tem que voltar para Moçambique e ser julgado aqui. Está sim, boa noite? Estou a ouvir com um pouco de dificuldades, mas pode repetir a questão? Sim, quer dizer que o Manuel Chang não pode voltar para Moçambique, não. Ele tem que ir direto lá para os Estados Unidos, ser julgado e ficar preso lá. Aqui não queremos ele aqui. Ok. Sim, porque passamos dificuldades, pagamos açúcar, pagamos IVA, leite, pagamos IVA. Exato. É tudo, Sr. Mohamed? Sim, é tudo. Ok, muito obrigado então pela sua interação. Eu sou Mohamed aqui, colocava também uma questão bastante interessante que de uma ou de outra forma já tinha sido referenciada, portanto, nas primeiras intervenções sobre as acusações que pesam sobre Manuel Chang e é o fato de o processo de responsabilização criminal estar a decorrer fora do país e não dentro do país, se o país já tinha todas as condições de o fazer e de facto não o fez de uma forma tempestiva. Mas ok, Martim. Sim, então falava dessa questão da fragilidade, não é? Que não só teve um efeito perverso nas finanças públicas moçambicanas, nas instituições moçambicanas, a Procuradoria, a Procuradoria, o Tribunal Administrativo, também a Assembleia da República. Nós vivemos num mundo em que esse tipo de instituição tem que colaborar, não é? Moçambique tem que colaborar na segurança transnacional, na segurança global, na questão da luta contra o terrorismo, na luta contra o branqueamento de capitais, e isto é uma colaboração entre várias instituições e entidades que lidam com a questão do serviço de segurança. Então, não tem que um serviço ficou totalmente desacreditado, que envolveu o branqueamento de capitais, não é? Nos Estados Unidos acusa o nosso negócio envolveu o branqueamento de capitais, envolveu tudo isto, põe a nu uma outra crise, uma crise muito maior, que é uma crise de como é que num momento como este, na condição que estamos como país, em que nós temos uma atração de investimentos que querem entrar, temos um problema de Cabo Delgado, temos um problema global, da segurança global no mundo, tu tens um serviço de segurança que neste momento está envolvido, aparece suspeito em enredos que desta maneira. Eu penso que é aí, penso que depois desta crise, desta questão social,
desta questão da responsabilização das pessoas que estiveram envolvidas, neste caso servidores públicos. Eu penso que vem uma outra fase mais difícil, que é a fase de como voltar a Moçambique a ser, como dissemos, os Estados Unidos não colaboram com a Procuradoria da República, porque ela politicamente está manipulada. Neste momento teremos outras instituições, outros países, outras agências mundiais que não vão colaborar conosco porque o nosso sistema não oferece credibilidade necessária para manter-nos na paz global, na colaboração global, na economia global. Então, este para mim eu penso que vai ser uma outra fase que vai ser muito difícil de recuperar, de voltar ao fazer, do país a se tornar um país credível, não é? Nas nações sobre isto. Nós vivemos um país que, por exemplo, nos últimos anos temos muita pressão e muita informação sobre o negócio transfronteiriço, desde a imigração, desde a questão do tráfico de drogas, aqui, tudo. Então tudo isto, não é? É que nos últimos anos Moçambique aparecem vários relatórios como corredor, como não se está muito claro sobre o que está a acontecer, temos exploração ilegais de recursos. Então tudo isto põe no que poderemos entrar num outro ciclo de violência, num outro ciclo de instabilidade, se não conseguirmos, não agir com muita rapidez em recuperar aquilo que ainda é possível recuperar como instituições para manter o país governável e um país próspero. Muito bem, vamos ouvir o Sr. Marciano, que nos liga também da Matola. Boa noite. Boa noite, perdemos o contato com o Sr. Marciano. Bom, essa questão da dívida pública lembra-nos o que, em algum momento, Joseph Fallon escreveu sobre pais sem benefício no nosso país e a tentar explicar exatamente como é que a questão da dívida com as instituições de Bretton Woods poderia ter um impacto negativo sobre o ponto de vista de desenvolvimento no nosso país. No caso concreto, portanto, não é nenhuma instituição de Bretton Woods, fomos nós próprios, moçambicanos, diga-se, nós contratar de facto esta dívida e ela não está a ter nenhum reflexo sob o ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Concordam com esta posição, Dr. Afonso Francisco? Mas antes disso, parece que temos o Sr. Charles. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, boa noite. Exato. Qual é a sua interpretação? Exatamente. Querendo ir direto ao assunto, eu queria dizer de que é de se lamentar, não é? Sim. É de se lamentar, sendo que a Procuradoria ainda continua a fazer com que as coisas pareçam voltosas, aquilo que já está claro. Então, querendo dizer eu que não há exceção para esse tipo de coisas. Na verdade, já tinha que fazem intitulados arguidos nesse processo, terão que responder e sem dificultarem, porque se pararmos para ver, tudo o que eles fizeram de lá até cá foi simplesmente fazer com que creia e que o simplesmente em palavras e atitudes, aquilo que chamam-se de ações, nunca foi a nenhum momento revelado. Então, é crítico. Nós, como povo, queríamos muito mais o esclarecimento direto da parte da Procuradoria e os seus intermediários. Aquilo que nunca conseguiram fazer de lá até cá e até agora continuam a quererem taparem o sol com a peneira. Fingirem que não está a acontecer nada e que tudo vai ficar bem, mas aquilo. Nós não queremos que ele seja prejudicado. Nós só queremos simplesmente que a justiça seja feita, que eles sejam desmascarados e que eles admitam que erraram contra o povo e que a Procuradoria faça o seu trabalho direito. Mais ou menos isso. Pela sua intervenção. Sim. Continuando, professor Francisco. Eu penso, quer dizer, pegando na primeira, não temos o atum, não temos melhor segurança, não temos melhor serviço
nem tampouco tivemos a pouca formação que poderia ter sido dada, porque, como dizia o relatório da Kroll, quando procuraram 9 ou 10 pessoas para treinar, nem essas pessoas foram arranjadas. Então, do ponto de vista da capacitação institucional, da capacitação produtiva, foi um total desastre. E um total atraso e violação, realmente, do que é uma economia de mercado. O grande problema que nós temos é que esta geração de pessoas novas assumiram que capitalismo é roubo. Mas isso foi a educação que nós tivemos no tempo de Samora Machel também. E quando, isso lembrou-se agora do passo em benefício da Fallon. Quando Joseph Fallon vem com essa crítica, em que ele acusava as instituições que estavam a impor uma paz porque estavam a combater o socialismo. Mas esta ideia de capitalismo, que é sinónimo de roubo, está aqui exemplificado. Ora, isto não é economia capitalista. Isto é, de facto, a perversão de uma economia de mercado. E, nesse sentido, tragédia para um país que, em princípio, teria enveredado por uma economia de mercado, nós temos uma instituição que devia proporcionar segurança de Estado, cria a imagem de que vai criar produção, que vai criar valor para a economia, temos essa instituição envolvida, temos o Ministério das Finanças envolvido neste processo, temos supostos produtores que realmente são piratas privados, corruptos burocratas corruptos e políticos inescrupulosos. Portanto, nós temos esta conjugação de pessoas. Curiosamente, o Fundo Monetário, em 2013, ainda tentou acomodar aqueles primeiros denúncias sobre a Ematum. Ainda incorporou. O caso da Ematum foi, inicialmente, com a ideia de que tinha nascido primeiro do que a própria Proíndicos. O Fundo Monetário, que vinha com aquela ideia de sucesso do crescimento económico, só que aqui sim foram as instituições nacionais que perverteram o sentido do crescimento económico. Nós não temos crescimento económico, nós temos abastardamento económico, ou seja, abastardamento, degradação, roubo e falcatrua. Então, isto sim é um problema sério, porque nós estamos com uma situação de endividamento que não tem funções produtivas, que tem de enriquecimento individual, mas não só um enriquecimento individual, é um enriquecimento que nos drena do país, e o setor produtivo tem sido sacrificado, tem sido ficado sem crédito, e nesse sentido é trágico para a economia do país. Portanto, nós não estamos a preparar para uma que, em princípio, temos que sair dela, porque a diferença entre uma empresa, entre o nosso banco e um Estado, é que nós não podemos fechar as portas. Portanto, nós podemos dizer que está, perante as instituições internacionais, está considerado numa falência seletiva. Ou seja, nós não temos acesso ao crédito porque criamos uma situação já não de especulação extrema, nós criamos uma situação de incredibilidade. Agora, nesta situação, eu acho que a grande lição que nós temos que ter, e isso é a minha preocupação, é que este caso extremo das dívidas ocultas tornou-se um escândalo. Mas nós temos processos atualmente que vão conduzir exatamente a um outro processo idêntico. No ano passado, nós vimos ainda o senhor que diz respeito ao CISE, o Ministério das Finanças está a dizer que quer viabilizar aquelas empresas. Portanto, aquelas empresas ainda estão ali, nós sabemos que estão falidas, temos agora a confirmação de que elas não só produzem dívidas, mas, por exemplo, o representante ainda da Ematum disse que a Proíndico neste momento tem uma dívida de mais de 2 mil milhões de dólares. Então, o processo de endividamento continua. Portanto, o efeito bola de neve está de volta. Está lá. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo, estamos daqui a alguns instantes, até já. Muito bem, estamos de volta à resenha semanal. Bom, durante estes
últimos 4 anos, portanto, da governação, houve sempre este discurso de que o país está a conseguir andar com os seus próprios pés, já não precisa de muletas, neste caso concreto, porque quando foi despoletado o assunto das dívidas ocultas, uma das reações imediatas dos parceiros de apoio programado foi, de facto, a suspensão do financiamento direto ao orçamento do Estado. E o país parece que acabou se adaptando ao aprendizado de ter que caminhar com os seus próprios pés. Teria isto criado a sensação de que a dívida oculta fosse ou não prioridade para as instituições da justiça e que o assunto poderia adormecer, tal como de facto o povo acabou se apercebendo de que podia, portanto, se suster, portanto, diante das dificuldades que a própria economia impunha por causa, portanto, desta crise da dívida pública. Como é que olham para esta questão? A minha primeira opinião sobre isto tem a ver com... Primeiro, existe aqui uma falsa percepção. Em termos estatísticos, a economia formal ela sofreu um grande revés. Não é? Nós vimos isto e foi muito claro, e olhamos para a estatística, o investimento do Estado, o próprio documento orçamental, o nível do investimento do Estado cresceu, vimos um Estado que teve que criar medidas de contenção, vimos a questão do congelamento das progressões, vimos a não contratação de novos funcionários. Vimos também o governo também que tomou medidas, por exemplo, em relação à despesa, não é? Houve a redução de algumas partes gordurosas do aparelho do Estado, mas também isto também é falar do setor formal. Vimos que o crédito se tornou muito mais caro, vimos as empresas a fechar, as pequenas e médias empresas ficaram numa situação bastante difícil de funcionamento. Agora, o que aconteceu? Aconteceu uma questão que também que os economistas têm discutido bastante neste país, que é a questão da economia informal. A economia informal, hoje em dia, é aquela que é o motor da economia, em termos das famílias, não é? O motor das famílias, não é? Não em termos de ser a economia formal a fazer isso. Então, há aqui uma falsa percepção. Eu penso que, nós fomos capazes de observar isso, e lembram-se muito bem que quando a situação despolitou e o governo teve que tomar medidas, nós vimos várias negociações entre o governo e os atores do setor informal. A Associação dos Informais, no Zimpeto, a questão da importação, havia muita pressão que há de se criar mecanismos para facilitar a importação, para não criar situações difíceis. Então, é também importante ver que existe essa percepção de que o país avançou. Formalmente, o país não avançou como a gente esperava, mas a resiliência da economia é feita com base em vetores informais. Neste caso, a economia moçambicana continua a funcionar, não é? Através É por isso que você olha para o nível de endividamento do Estado em relação às empresas privadas. Não é possível entender como é que as empresas privadas hoje estão a conseguir sobreviver com este nível de endividamento que existe, não é? E vimos isto no encontro entre o governo e a CTA, este nível de endividamento. Então, a percepção que temos é de que é uma forma política de discursar, de criar uma nova narrativa, de explicar às pessoas de que o país continua, e o país tem que continuar, as pessoas vão, o país continua, não é? Mas é um falso debate, porque não se consegue ter um debate muito mais aberto, de mostrar que, em termos formais, a economia não cresceu como a gente queria. As empresas fecharam, isto existe estatística. Em termos houve um controle da inflação, mas não houve um controle de preços, não é? Em termos do preços do consumo para a população. Houve um aumento de taxas para água, energia e outro tipo de serviço, até serviços públicos, carta de condução, acesso a documentos, notário, serviços de notário. Então, há aqui o governo que fez, em vez de foi buscar dinheiro nas pessoas, foi buscar o dinheiro onde, aquele pouco, a poupança que as famílias faziam, o governo foi buscar através de taxas, através de outros mecanismos indiretos,
não é? Então, e deixar que a economia formal pudesse alimentar, fazer com que os moçambicanos continuem de pé. Então, é preciso que fique claro que é uma percepção, é um discurso político, a gente aceita que é um discurso político, mas em termos reais, a estatística mostra isto, os dados mostram isso, o relatório de execução mostra esses desafios que o governo teve em termos de executar melhor, em termos de ter recursos para poder executar. Exato. Concorda com esta posição? Há que esclarecer aqui um aspecto. O Estado está muito contente, o Governo em particular, porque realmente o que é que fez? Por exemplo, o próximo orçamento vai aumentar as receitas e vai aumentar as despesas em mais de 10%. Nunca, mas nunca, o Estado, o Governo teve tanto dinheiro como tem agora. Agora, diz, onde é que arranjaram este dinheiro? Primeiro, quando terminou a governação do Presidente Guebuza... Vou lhe interromper o professor António Francisco, vamos atender o Sr. Simão, que nos liga de Nampula. Boa noite. Alô, boa noite, Sr. Simão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, sim. Sim, qual é a sua opinião? Eu sempre mesmo queria tocar o caso do Manuel Shank. Sim. Sim. Tanto mesmo de um arquito, posso dizer assim, um senhor que deixou as nossas vidas mesmo a vida plena. Então, eu pensava que a PGR demorou mesmo com a sua ideia e agora os moçambicanos mesmo que querem a justiça feita. Então, neste caso, nós pensamos que continuem com o caso e voltem mesmo a não vir a PGR porque já teria resolvido isto há anos passados. Estamos a falar de 2013, que Moçambique começou com estas dívidas ocultas. Só agora que estamos a ver os arguidos, os da PGR é que vão dizer que o caso é que temos que fazer a Moçambique aquilo não. Então, seria muito mesmo bem melhor de levar o Sr. Shank aos Estados Unidos e responsabilizar-se do caso que ele praticou. Só assim nós é que vamos ficar satisfeitos com a nossa economia. Então, só queremos mesmo que a justiça seja feita. Muito obrigado, Sr. Simão, que nos ligava a partir da cidade de Nampula. A continuação de uma ótima noite. Bom, vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltaremos daqui a alguns instantes. Professor António Francisco, peço que mantenha o seu fio de pensamento em relação à questão que eu coloquei anteriormente. Até já. Estamos mesmo a correr para o fim do programa. O professor António Francisco já estava, portanto, a fazer algum comentário em relação à questão que eu coloquei do facto do país estar, ou ter estado, de facto, caminhando sem, como se diz na gíria popular, sem precisar de algum auxílio. Será que isto criou uma ilusão para as pessoas, ou de facto a economia conseguiu responder minimamente aquilo que eram os desafios do seu crescimento nesse período? Não, o que eu penso que estava aqui em causa, e essa foi a preocupação do Governo, foi garantir o funcionamento do Estado. E isso ele conseguiu fazer. Não porque não é o dinheiro dos doadores que realmente representa muito neste momento no Orçamento do Estado. Quando o Presidente Guebuza saiu, já era 9% do orçamento, dos recursos nacionais, públicos. Em 2016, chegou a 6%. Portanto, a ajuda diretamente não é de grande peso. O que o Estado fez foi, como não conseguia ter acesso ao endividamento externo, aumentou muito o endividamento interno e arrecadou, sugou os recursos do setor privado. Portanto, nessa base, o Estado consegue manter as despesas a aumentar durante todo este período, sacrificou o setor
os setores prioritários, a saúde, a educação, ficaram numa situação de estagnação, manteve a atividade dos outros setores e, dessa maneira, consegue garantir que os salários sejam pagos, que a atividade seja. Esta é a preocupação do Estado. Agora, do ponto de vista produtivo, como disse o meu colega, quer dizer, há muitas evidências de empresas a fechar, de terem estagnado, o investimento ficou estagnado e, portanto, neste momento, nenhuma instituição acredita que haja uma retoma séria. Há perspectiva de retoma na próxima década, mas claramente voltamos a ficar dependentes à espera do gás. Portanto, do ponto de vista de estabilidade da economia, de facto, só por via da informalidade, alguns setores que se afastaram, conseguiram afastar do Estado, foram sobrevivendo, mas, portanto, quando o Presidente da República falou no ano passado de resiliência, sim, foi esta a resiliência, como quem disse, nós não precisamos do dinheiro. Ora, todo este crescimento económico está perfeitamente, completamente ancorado no investimento estrangeiro. Portanto, do ponto de vista do investimento, a economia privada está numa situação bastante deficitária, sem recursos, sem crédito, sem nada. Portanto, nesse sentido, o Estado em si está contente, porque neste momento, o próximo ano, vai fazer um aumento de despesas, mas curiosamente, e veja, isto tem ligação com este aspecto de ilegalidades, por exemplo, se for ver o orçamento deste ano, que foi aprovado pela Assembleia da República, há cerca de 6 mil milhões de meticais que vão para as eleições. Onde é que foram postos esse dinheiro? No investimento. Então vamos dizer que temos investimento quando esse dinheiro foi posto para eleições. Exato. Então há aqui, continua-se a fazer práticas orçamentais muito questionáveis e não há, e nesse sentido, a consolidação fiscal de que o Governo fala foi simplesmente, por um lado, para recuperar o apoio do Fundo Monetário, no sentido de coisa, mas não há uma reforma séria. As empresas públicas não estão num processo sério de reforma, não há, portanto, uma limpeza no sentido de garantir que o setor privado se rejuvenesça e se dinamize. Muito bem, vamos a mais um intervalo. Até já. Muito bem, estamos mesmo a finalizar o programa. Queria ouvir, em jeito de últimas considerações, vossas em relação, portanto, ao assunto, numa altura em que também há informações segundo as quais o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, vai efetuar, a partir da manhã, uma visita de Estado ao nosso país. Talvez seja, de facto, uma visita que tem, entre vários assuntos, o objetivo de dizer, olha, Moçambique, vamos resolver, criem formas de ultrapassar esse assunto. Baltazar Fael. Eu penso que não. Acredito que o processo, se estamos a falar dos processos das dívidas, ele já deu passos bastante significativos, em que vou fazer um revés neste momento em termos políticos, seria descredibilizar a própria justiça sul-africana. E eu penso que ninguém quer isso na África do Sul, porque depois pode ter consequências, um efeito descascata sobre outros processos, por exemplo, do Jacob Zuma e outras figuras que também... Era no sentido de dizer, não, conformem-se com a realidade. Eu acredito que sim, se esse aspecto for tocado, vai ser no sentido de uma conversa entre o chefe do Estado, etc. E voltando um pouco para a questão que estava a falar aqui em termos econômicos, eu penso que nós podemos falar de vários números, macroeconomia, etc. Quem está a sofrer neste país é o povo. E nós temos que ir buscar elementos. O que é que está a acontecer nos hospitais? Se há medicamentos, se as pessoas comem o suficiente, etc. Eu penso que essa é a principal preocupação do povo. O que é que lhe vem à mesa? Exato. Existe alguma coisa? Quando o governador do Banco de Moçambique diz, por exemplo, que baixou-se a inflação, baixou que tipo de inflação? Porque quando as pessoas vão ao mercado para comprar algum produto, os preços estão completamente altos. Então, é um bocado complicado falar. Sim, para mim, duas coisas importantes. O presidente sul-africano este é um ano eleitoral, como em Moçambique, primeiro, esse é o primeiro aspecto. Segundo, Moçambique faz algumas interpretações graves, depois de interpretações graves. Nós temos uma situação em Cabo Delgado, que é uma situação muito de instabilidade, e a África do Sul tem muito interesse para que Moçambique se torne menos conflituoso em relação a isto. Não teve um envolvimento direto no assunto da paz, mas tem um grande interesse no assunto de Cabo Delgado. E segundo, não se esqueçamos que nós estamos com o processo do Sazol,
que também trouxe tensões na África do Sul. Exato. E também temos o processo de imigrantes Exato. na África do Sul e temos o processo de cidadão sul-africano, que é a questão de Cabo Delgado, estamos a fazer uma colação de que há um envolvimento de cidadãos sul-africanos lá. Então, eu penso que o Cyril Ramaphosa vem fazer um primeiro passo para a questão eleitoral, porque ele tem uma questão eleitoral bastante grande e temos um problema muito sério com a África do Sul que tem a ver com essa questão da imigração. Muito obrigado. Rapidamente, só Bem, para terminar. como este era o assunto sobre o Sr. Chang, o meu comentário é o seguinte: este ladrão é do Sr. Trump. Se o Sr. Filipe Nunes quer o ladrão dele, procure o seu ladrão. Eu acho que devíamos, e a minha mensagem é esta: a Procuradoria deveria colaborar com as autoridades americanas no sentido de que este processo não seja atrasado e proceder no sentido de ir correr contra o prejuízo e mostrar alguma possibilidade de que, algum motivo para que a gente possa dizer que temos uma Procuradoria que defende o bem público. O bem público. Tem esta oportunidade, tem gente ainda envolvida no processo, portanto espero que haja uma colaboração e que não haja depois ainda motivos para a gente se envergonhar em processos que só são para distrair ou para prejudicar o processo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também a si que nos acompanhou. Votos, continuação de uma ótima noite de domingo e bom início de semana. O Resenha Semanal fica por aqui. Até a próxima.